E antes do nosso intervalo, a gente ainda tem mais um conteúdo que vai ser muito legal. Depois a gente faz aquela pausa gostosinha ali para um café. Mas antes, vocês já puderam perceber a quantidade de assuntos, o quanto tem sido interessante, o quanto tem sido útil, né, essas informações, úteis essas informações. E a gente dá andamento com uma outra especialista no que a gente vai falar agora, que é uma especialista de peso, que conhece muito do que ela vai falar. O nosso tema agora é estratégias de display e programática para otimizar a comunicação com os consumidores. Um assunto complicado, que muita gente sente na pele. E para a gente abordar esse tema, nós trouxemos aqui uma convidada especial, que já está à frente de uma grande operação. Eu vou convidar a Graciele Leão, E-Commerce Marketing Manager da Nivea. Ela, que é gerente de Market Growth. Uma salva de palmas para ela, gente. Boa tarde, pessoal. É isso. Ela atua nas frentes de UX e UI, mídia performance e eventos digitais para todas as categorias da Nivea. Background de trade marketing com foco em Key Account e pequeno varejo, marketing digital, e-commerce e projetos de transformação digital. Perdeu o café, né? Perdeu aquela hora. Perdi o café. Trabalhava com café e perdi o café. Agora, então, você aproveita e usa o seu tempo com o pessoal e compartilha a sua experiência. Seja bem-vinda, Graça. Obrigada, Lê. Boa tarde, pessoal. Muito feliz de estar aqui nesse evento tão especial, interior de São Paulo. Sabadão à tarde, festa junina rolando solta por aí. E a galera aqui no evento do e-commerce. Muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, ela já me apresentou, falou, parece que foi super importante, né? Do jeito que gostei da introdução, obrigada. Eu queria que levantasse a mão quem aqui acha que hoje a vida está mais corrida do que há 2 anos atrás. É uma correria, é uma maratona. Eu sinto que todo dia eu corro uma maratona no trabalho e, às vezes, nas horas vagas também. Em casa, é uma loucura. Hoje é o dia mais lento das nossas vidas. Daqui para frente, o negócio só vai acelerar. Há um tempo atrás, quando o WhatsApp lançou aquela função de acelerar no 1.5, no 2x, eu achei isso um absurdo. Eu falei, gente, eu nunca vou usar esse negócio, porque vou acelerar a pessoa falando? Imagina, de jeito nenhum. Hoje, às vezes eu encontro uma pessoa, ela está falando presencial comigo, eu quero acelerar aquele áudio ali, porque assim, não dá tempo. As coisas só estão acelerando, o negócio está indo numa velocidade que parece que a gente não vai dar nem conta de tudo que está acontecendo. É inteligência artificial, é um monte de tecnologia nova. Assim, às vezes eu tenho a sensação de que eu não estou nem acompanhando tudo que está acontecendo o tempo todo, e olha que a gente consome informação e conteúdo o tempo todo. Então, uma vez me disseram que se você não está confuso, você está mal informado. Então, acho que está todo mundo confuso nessa sala aqui. Quando a gente olha, e aí falando de estratégia de programática e de retail media, que é um pouquinho do que eu vou falar aqui para vocês. A gente vive hoje uma nova onda digital, uma nova onda de mídia digital, em que o retail media, que é a mídia dos marketplaces, que é a mídia através dos varejistas, através dos e-commerces, ela tem ganhado uma relevância e as indústrias têm enxergado isso de uma forma diferente, de uma forma como uma grande oportunidade. Quando a gente olha a terceira onda digital, a gente precisa olhar isso e encarar isso como um novo momento. Porque se a gente olha lá atrás, o que foi a segunda onda, e o que foi a segunda onda, né, de digital? Foi quando entrou redes sociais, quando entrou YouTube, quando a gente começou a fazer mídia programática com segmentação, a gente não imaginava a quantidade de KPI e de coisa que a gente acompanharia e otimizaria nossas mídias no dia a dia. A gente não imaginaria a quantidade de decisões que a gente toma baseado em dados, no final das contas. Baseado no que a gente testou, aprendeu e está melhorando para frente. Então, quando a gente olha hoje, que é a entrada do retail media, a gente tem que olhar isso como uma nova oportunidade. O mercado está passando por um novo momento. Então, quando a gente olha, tanto do ponto de vista... Nossa! É um novo momento, gente, vamos lá. Quando a gente olha, tanto do ponto de vista a indústria, o que está acontecendo, quanto eu, como seller online, ou eu, como uma pequena empresária que vendo no e-commerce,
a gente precisa entender o potencial disso para poder capturar a oportunidade. Eu não sei aqui, eu sou de Santos, e eu pegava onda na adolescência, saudades. Quando você vai pegar uma onda, quando você vai surfar onda, você tem que saber o momento certo de dropar, senão você perdeu. É aquele instantezinho ali que o mar levantou, você tem que entrar. Se você não entrar naquele momento, perdeu, você não vai surfar aquela onda. Então, o meu convite para vocês, a reflexão é, estamos entrando num novo momento. A indústria está enxergando isso, a gente, como empresário, também precisa enxergar isso e aproveitar esse momento da melhor forma. Ter um estágio de observador para aproveitar isso da melhor forma. Tá? Bom, o que a gente tem feito na Nivea de mídia programática e o que a gente tem visto de aprendizado legal lá? Eu estou na Nivea há 2 anos. Antes disso, eu fiz uma carreira longa de mais de 10 anos na Nestlé. E também tem aprendizados que eu trouxe de lá, né? Acho que é legal compartilhar o conhecimento, é legal também aprender no dia a dia com as reflexões que a gente faz ao longo do período do que a gente vai implementando. Eu vou separar aqui em 3 grandes tópicos de aprendizado para poder compartilhar um pouquinho com vocês. Então, o primeiro deles é sobre segmentação com hábito de compra. A principal coisa legal que a gente olha, a principal evolução que a gente tem sobre o que a gente está vivendo agora de programática olhando numa linha histórica, lá no passado, há muito tempo atrás, a gente era muito pouco preciso na segmentação da audiência. A gente falava, eu vou falar, sei lá, com o interior de São Paulo, mulher classe AB. Cara, mulher classe AB do interior de São Paulo, ela pode ter um comportamento completamente diferente uma da outra. Não quer dizer que porque aquele demográfico é super parecido que ele vai ser o meu consumidor. Isso era lá no passado, quando a mídia era muito pouco precisa, a gente tinha muito do offline ainda, muito de TV, que era muito relevante para a construção de uma marca. E aí ninguém conseguia começar uma marca pequenininha, nativa digital, e entregar conteúdo para o consumidor, fazer ele comprar a tua marca. Então, era muito mais difícil a entrada de um empreendedor dentro do mercado de indústria. Isso avançou com o que a gente chama de segunda onda digital, avançou para uma segmentação por comportamento, por interesse online. Isso é muito mais preciso, né? Eu consigo segmentar exatamente quem é a pessoa, através dos cookies, do que ela navega, o que ela consome online, através dos pixels, para eu poder otimizar as minhas campanhas, e aí eu vou realmente por interesse. Ela se interessa por, sei lá, por rotinas de skincare, então eu vou vender o meu produto para essa pessoa. Se ela tem realmente o problema do que eu endereço, não sei, mas eu vou vender para essa pessoa. Ou vou tentar vender para ela. E hoje, a gente fala que a gente vai ter um mundo cookieless, né? Um mundo que, se eu não tiver a minha própria audiência, que é o first party, eu não vou poder ativar essa pessoa, por causa de proteção de dados e uma série de coisas que a gente está vendo de evolução no mercado por aí. Então, hoje a gente tem uma situação em que o retail media, falando de, sei lá, Mercado Livre, falando de Amazon, a gente consegue comprar as audiências que são first party, que são pessoas que estão navegando nesses sites, e eu consigo fazer uma segmentação muito mais interessante. O que é essa segmentação mais interessante? Eu consigo saber o que aquela pessoa de fato comprou. É diferente do comportamento que ela tem na internet, ou quem ela parece ser, para o que ela de fato é, ou que atitude que ela toma na hora da decisão de compra. Então, hoje, com o Retail Media, a gente consegue segmentar essa audiência por comportamento, atitude em tempo real, e ainda usar o machine learning dos parceiros, dos marketplaces, para a gente poder tomar decisão. Então, isso é uma evolução muito interessante que a gente tem e que a gente consegue, assim, pós-pandemia, com hábitos de compra revisitados, a gente consegue realmente ver valor, enxergar valor, e por isso que as indústrias estão tão interessadas nesse retail media. Vou dar um exemplo, tá? Aqui um exemplo de casa, da Nivea. A gente tem essa linha, que é uma linha que a Nivea pesquisou por um tempo, se chama Luminous. A Nivea pesquisou o produto e descobriu que tem um ativo, que a gente batizou de Luminous, que ele tira a mancha da pele. Então, mancha de quê? Mancha de melasma, porque a pessoa, na gravidez, tem uma variação hormonal super forte, acaba surgindo um melasma no rosto. Ou porque
A gente adora espremer espinha, adoro ir lá no espelho, cutucar o negócio, depois fica com o rosto manchado. E aí a gente descobriu um produto que tem um ativo que tira isso do rosto da pessoa. Em 2 semanas, reduz 50% daquela mancha que tem e que incomoda. Bom, a gente tem um produto que entrega um benefício real para esse consumidor. Como que eu vou vender ele? A gente usou retail media, e aí, mais do que o comportamento da pessoa, eu fui lá e comprei exatamente as audiências de pessoas que têm uma cesta de produtos que são de grávidas. Então, elas estão se preparando para a maternidade naquela fase em que surge o melasma pela alteração hormonal. Então, eu estudei esse consumidor, entendi a audiência, comprei exatamente essa audiência no Mercado Livre, comprei na Amazon, comprei na Raia Drogasil, e aí entreguei o meu produto para elas. A nossa taxa de conversão foi muito maior, eu falei com muito menos gente e vendi o dobro do que eu vendia antes. Então, assim, é sobre segmentar certo a audiência e entregar uma mensagem relevante para esse consumidor. E quando a gente coloca o retail media para outras linhas de produto, a gente tem um aumento de eficiência de mídia de uns 30% em média. Então, de fato, tem sido muito relevante para a nossa estratégia de programática da Nivea. Toda vez eu erro o botão para passar. Aí. Um ponto muito importante aqui é a gente entender se aquele mito que a gente construiu lá na base da estratégia da campanha é verdade. É o seguinte, a gente olha uma lista de produtos que seriam o produto que tem fit com aquele que eu quero vender, e aí, na hora da vida real, na hora de colocar a campanha no ar, às vezes não performa. E aí a gente precisa retroalimentar a campanha, voltar para a prancheta e falar, opa, espera aí, será que faz sentido realmente essa cesta de produto que a gente definiu para essa campanha? É essa audiência mesmo? E isso também alimenta o nosso time de desenvolvimento de produto, porque às vezes eu não estou endereçando aquele problema específico. Então, como que eu uso isso? Como que eu uso a campanha de mídia? Como que eu uso a segmentação de audiência e o resultado disso para desenvolver produto, para continuar entregando coisa relevante para o meu consumidor? Bom, segundo principal tópico é o conteúdo. Não adianta nada eu ter uma campanha super bem feita em termos de configuração de KPI, de CTR, de CPC e o caramba, se eu não tiver o conteúdo ideal e entregar o conteúdo para essa pessoa. O que eu quero dizer com conteúdo? O asset mesmo. Por quê? A gente compra uma audiência, certo? Na programática ou em qualquer mídia você compra uma audiência. Se a audiência não está te ouvindo, se ela não está te vendo, ela não é a tua audiência. Você passou reto ali, você virou ruído. Então, por exemplo, nessa sala, se eu tenho 200 pessoas e 100 estiverem no celular, estiverem fazendo outra coisa, eu tive uma audiência de 100 e comprei as 200 no final das contas. Então, aqui todo mundo fala de como que eu melhoro a minha eficiência, como que eu entrego melhor, como que eu dou mais resultado, mas às vezes a gente passa batido pelo criativo, pelo asset criativo, para poder capturar a atenção dessa pessoa. Se a pessoa não está prestando atenção em você, se a pessoa não está te ouvindo, se ela não te viu, não parou, você não chamou atenção, ela não foi sua audiência, no fim. E aí você tem um desperdício de dinheiro bastante grande. Eu costumo dizer na Nivea, né, que a gente passa bastante tempo fazendo configuração de campanha e sendo super técnico nisso, e pouco tempo discutindo o criativo mesmo, a peça. Eu estou chamando atenção, está sendo relevante aquela peça ali para aquela pessoa, está contando a história que eu quero? E aí, a gente tem um desafio criativo. Um desafio criativo que é, tudo que eu estou comunicando na web para a pessoa, ela constrói a minha marca. Né? Ela ajuda a construir a percepção que a pessoa tem da minha marca. Se eu não tenho relevância, eu não estou entregando essa construção de marca. E aí, por outro lado, no paralelo, você está dentro de um varejo, você está dentro de um marketplace, você está dentro de um outro site que não é o seu, necessariamente. Como que você não vira um Frankenstein? Como que não fica um negócio completamente esquisito que a pessoa fala, nossa, é um bug aqui, o que é isso? Tipo, esse banner não tem nada a ver. Então, você tem que conseguir ter a habilidade de casar o que você quer construir para a tua marca, chamar a atenção dessa pessoa e ainda não parecer um puxadinho dentro da loja, ou dentro do marketplace, ou dentro da plataforma que você tiver. Então, esse é o desafio criativo do dia a dia, e aí por isso que, na prática,
como a gente trabalha, eu desafio muito o meu time de criativo e também a galera de implementação de mídia para poder trabalhar juntos. Então, não está rolando essa peça, não funcionou, a gente está perdendo audiência, troca a peça, adapta, testa, aprende. E não tem medo de colocar no ar uma coisa diferente, que às vezes vai entregar sua mensagem de marca e vai ser relevante para as pessoas. Bom, o terceiro e último, dentro de tudo que a gente tem feito, é um papo um pouco diferente. Eu tô lá no marketplace, no Mercado Livre, o consumidor está com a dopamina em alta, querendo gastar loucamente, com aquela vontade de fazer uma compra, falar, meu Deus do céu, vou comprar um negócio agora, já está tudo no carrinho, não sei nem se eu vou ter dinheiro, quanto que vai ser o frete, não sei o quê. É a hora certa de eu entregar a mensagem de compra, certo, para a pessoa. É assim, é imperdível. Pensando, se eu sou dona de uma marca de produto e a pessoa está lá comprando, eu tenho que entregar uma mensagem de compra agora para essa pessoa. Certo? Depende. Depende do quê? Vou dar um exemplo. Imagina que existem duas pessoas solteiras que estejam com vontade de casar. E isso existe hoje em dia. Comprovei recente aí. Essas pessoas, elas conseguiram um date, saíram para jantar e tudo mais, para se conhecer. E aí, eu posso medir o sucesso desse date pelo casamento? Não posso. Se o date for um sucesso, provavelmente ela vai querer fazer um outro date, vai querer se aprofundar, conhecer melhor, até saber se ela quer levar aquele produto para casa mesmo. Porque não adianta no primeiro encontro a pessoa já fazer a conversão. E a mesma coisa para as marcas. Às vezes a gente tem a vontade, a gente precisa, porque a gente quer muito vender. Todo mundo está nessa sala aqui, eu tenho certeza, que quer muito vender. Às vezes a gente tem a ânsia de querer fazer o compre agora de imediato. E a pessoa não sabe nem do que está falando. Compre agora o quê, gente? Para que esse produto é relevante para mim? Vai endereçar qual o problema? Então, a gente tem que fazer uma coisa antes que a gente chama de full funnel, de estratégia de funil completo. Eu tenho que primeiro ter um primeiro date com essa pessoa, eu tenho que primeiro ter um primeiro ponto de contato, informar essa pessoa qual que é o problema que eu endereço com o meu produto. O que eu vou resolver da tua vida? O que meu produto é diferente? Por que essa pessoa gostaria de comprar o meu produto? Para depois eu chegar com um compre agora. O retail media não converte? Pô, converte bastante. Quem trabalha com o Mercado Livre aqui sabe a importância de fazer pad, sabe a importância de fazer search. Converte, mas ele é um pedacinho. E se eu não faço o que a gente chama de topo de funil, que é fazer com que a pessoa descubra o produto, pouca gente vai pesquisar. E aí, se pouca gente pesquisa, você também acaba não vendendo. Então, eu tenho que estimular o meu topo de funil para a pessoa primeiro conhecer a minha marca, ela considerar comprar o meu produto, para depois eu, de fato, converter, entrar em mídia para conversão. Bom, a boa notícia, e aí por isso que eu falei bastante de retail media, é que os varejistas no marketplace enxergaram isso, enxergaram essa oportunidade, estão trazendo para as indústrias de forma geral, para os fabricantes de forma geral, capabilities, soluções dentro das plataformas deles, para que a gente use as audiências do Mercado Livre, use as audiências da Amazon, da RD, Shopee e assim por diante. E quem tiver um site próprio também pode oferecer isso, para que as indústrias anunciem com as audiências compradoras dessas plataformas. Então, a boa notícia estamos caminhando para um novo momento em que a gente tem oportunidades de fazer esse funil ser completo sem interromper a pessoa navegando. Tem coisa mais chata que você está lá no YouTube, sei lá, vendo um vídeo de meditação e daqui a pouco começa uma propaganda no meio da meditação. Cara, não dá. Então, assim, a gente precisa parar de interromper as pessoas e começar a criar experiências mesmo com a marca. E aí, estamos caminhando para um mundo que, tanto para a gente como vendedores, quanto para a gente como consumidores, é um mundo bastante melhor. E, bom, quando eu olho para os desafios dentro da Nivea, né? A Nivea, uma marca que está aí há 130 anos, uma marca centenária. O que é bastante interessante, o que me motiva assim, a trabalhar com isso? É ver pessoas novas entrando para a marca, pessoas novas experimentando o produto pela primeira vez.
Às vezes você já conhece uma marca como a Nivea, porque você usa o desodorante, mas está experimentando um creme facial pela primeira vez, está experimentando um sabonete que tira a acne pela primeira vez. E isso é muito rico, isso é muito relevante, porque você também dá acesso às pessoas a se cuidarem, a cuidarem da sua pele, a cuidarem da sua saúde. E aí, a pessoa nova para a marca, a gente tem a experimentação, e se tiver um KPI dentro de tudo que a gente acompanha, porque é KPI pra caramba, se tiver um KPI, que é o meu KPI favorito, é o de repetidores de marca. Porque se essa pessoa repetiu a minha compra, e acho que falaram disso hoje de manhã também, se a pessoa repetiu, é porque lá no começo, no topo do funil, eu entreguei para uma pessoa relevante, eu enderecei um problema que essa pessoa tem, o meu produto fez sentido, casou com aquela pessoa, porque ela repetiu a compra. Então, é isso que a gente gosta de olhar todos os meses, quem que está repetindo as nossas compras e que produto que está fazendo sentido para aquela pessoa, porque aí o nosso trabalho fez sentido, no final das contas. Bom, para quem foi, minha audiência aqui ficou comigo essa palestra inteira, e também para quem não foi, já resumi aqui em 5 principais aprendizados. Então, primeiro é a gente olhar para esse novo momento realmente como um novo momento, né, um novo olhar, com a parceria com a indústria, fabricante, varejista, todo mundo de mão dada para entregar uma experiência um pouco melhor. Um segundo é de uma nova segmentação, então, um feedback real da campanha, vida real, o que está acontecendo, né? Fiz lá uma estratégia, deu certo, a gente medir. O terceiro é o asset digital, o conteúdo, porque se não tem um conteúdo, não tem experiência para esse consumidor. O quarto, no fim, é não confundir retail media com mídia focada só para conversão. Essa mídia tem que construir para a tua marca, para que você tenha o quinto ponto, que é a sustentabilidade do negócio, que são novos e repetidores da compra. É isso, obrigada. Muito obrigada, Grace. Vamos abrir agora aqui para 2 perguntinhas, pode ser, Rafa? 2 perguntas? Pronto. Alô. Uma dúvida que você comentou até no começo sobre algumas leis, né? Fazendo uma reflexãozinha aqui rápida só para entender minha linha de raciocínio. A gente tem trabalhado, né, até a palestra anterior, com relação a CRM, né, conectar em vários canais. Hoje, talvez nós, como consumidores, temos um pouquinho de dificuldade em entender essas mensagens ou no WhatsApp ou no e-mail, né, e muitos vão para o lixo eletrônico. Quando as empresas, né, e falando agora também de indústrias trabalhando e para que isso chegue de uma forma mais próxima do consumidor, isso acaba gerando assim, de um desodorante a um hidratante, a uma cueca, a uma calça, e vão ser muitas comunicações com esses consumidores, né? Você vê, assim, pela perspectiva de programática, de compra de dados, né, para melhorar essa performance dos e-commerces, que a LGPD, em algum momento, pode interferir nessa compra de dados, no processamento, ou uma certa dificuldade, né, de processar ou comprar esses dados? É uma ótima pergunta, na verdade. A LGPD, e aí eu tento ao máximo entender isso com a cabeça do consumidor, né? A LGPD, o que ela vai dizer? Ela vai dizer o seguinte: eu, como consumidor, tenho o direito de saber para que eu assinei, para que eu fiz aquele opt-in, que a gente chama, e o que eu vou receber, e como que vão tratar esse meu dado. Para que vão usar isso? É para receber campanha? É para receber ofertas que são personalizadas? Que às vezes até você assina lá, você escreve, tipo, aceito a receber ofertas personalizadas. Se o consumidor estiver de acordo com isso, não há um problema. O problema é quando ele assina para uma coisa, então, sei lá, ele assinou para a Nivea, e para receber ofertas Nivea, e eu estou entregando para ele oferta de cueca, oferta de edredom, de qualquer coisa. Aí é um problema, porque ele não assinou para aquilo. O que a gente enxerga hoje como mídia programática é que a gente está caminhando para um mundo com menos cookies, ou com a impossibilidade de você coocar aquela pessoa e depois ficar perseguindo ela na web, para falar de uma forma de uma forma linguagem todo mundo. Então, assim, o que pode interferir se a pessoa não assinou para aquilo, você vai deixar de conseguir contatar essa pessoa em algum momento. E por isso que, quando a gente fala de retail media, da minha audiência que visitou o site, então, sei lá, eu visitei o Mercado Livre e eu estou fazendo uma oferta Nivea, ou
qualquer indústria dentro do Mercado Livre, está tudo bem. Porque ela assinou para aquilo, para que ela é um consumidor daquele canal. Então, acho que é mais esse ponto, assim, é mais esse cuidado de o consumidor ter o direito de saber para que ele assinou e o que a gente vai fazer com esse dado dele. Como que a gente vai expor isso. Mais alguém? Você? Não? No fundo? Eu vou puxar uma aqui. Então vai, Rafa. Graciele, você falou um pouquinho sobre não ter essa questão da intromissão, né? Ser menos intromissivo na comunicação com o cliente final, até para poder criar um contexto mais suave com ele, né? E não correr o risco de ter o efeito contrário. Ou seja, a pessoa passa a ser um detrator da marca porque simplesmente não foi agradável a relação que ela teve. Você teria algum tipo de exemplo de como que a gente consegue, nesse universo que está um pouco mais difícil, até essa questão do cookie mesmo, né? Então, a gente conseguir traquear tudo isso e conseguir chegar de uma forma suave, um tipo de linguagem, tipo de criativo que vocês já usaram, que vocês usariam? Você poderia dar um exemplo desse? Claro. Acho que um exemplo bacana e legal disso é, quando eu não interrompo a pessoa, é quando eu entrego alguma coisa que ela gostaria de ver, alguma coisa que é relevante para ela. Então, por exemplo, eu posso me colocar ali dentro da jornada daquela pessoa na web, e que eu sei dos interesses dela, para ensinar um pouco mais sobre a rotina de skincare. Como cuidar da sua pele? Essa pessoa vai querer consumir esse conteúdo, porque é relevante para ela. Ou eu ensinar ela como tirar aquela mancha da acne, como tirar aquela mancha do melasma que ficou no rosto dela. Se ela enxergou o valor disso e ela quer consumir esse conteúdo, eu consigo, tanto através da plataforma, quanto através de creators, que também a gente tem usado bastante para entregar isso, eu consigo entregar minha mensagem de marca. Então, acho que vai muito por aí, vai muito por como que eu, no final das contas, entrego alguma coisa que a pessoa vê valor. E depois a gente mensura por KPI. Vamos finalizar, então. Grace, muito obrigada aí por compartilhar esse conhecimento com a gente. Uma salva de palmas. O Rafael também vai te entregar um presentinho.